Bom dia a todos, graças a Deus, irmão Zezinho aqui. Como é que você está? Tudo bem? Mais uma vez para falar a você que vai ver esse vídeo sobre a palavra de Deus. E nesta manhã eu venho falar a respeito de algo que vem acontecendo muito aí no meio evangélico, né? Muitas pessoas falando várias coisas. Estamos na época em que, principalmente nas mídias, as pessoas introduzem vídeo falando a respeito do anticristo, falando a respeito do arrebatamento da igreja. E o que eu vejo nos nossos dias aqui é muitas pessoas querendo entender a palavra de Deus, né? Muitas pessoas... Quero deixar bem claro aqui que a Bíblia ela não é um livro qualquer. A Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Ela é a palavra viva de Deus. A Bíblia ela tem muitos mistérios da qual só é revelado aquele que ora, aquele que busca. Porque o autor da Bíblia, ela não é homem nenhum, ela é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele conhece os profundos mistérios de Deus, e aquele a quem ele revela, né? E eu vejo muitas pessoas hoje aí, contestando muitos ensinamentos, que já vem mais de 2000 anos, ensinamento dado pelos apóstolos. É claro que no meio desses ensinamentos, tem muitos ensinamentos errôneos, tem muitas pessoas que ensinam heresia, ensinam coisas que não está escrito na palavra de Deus. Porque não adianta eu conhecer a história, conhecer, como muitos eu vejo aí que conhecem a história da Bíblia, conhece até o pormenores, mas isso não é o importante. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus ela é um mistério. E quem falou isso daí? Foi o apóstolo Paulo. Já eu vou ler aqui 2 versículos da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 3. Então, muitas das vezes você tá pensando assim, mas irmão Zezinho, eu me sinto confuso, porque umas pessoas dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, e eu fico meio confuso. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. A prova, quero bem rapidinho aqui dizer uma coisa para você. A prova é o próprio nascimento de Jesus. Havia 2 profecias, né? Havia uma profecia em Joel e havia uma profecia lá em Jeremias, né? A profecia de Jeremias dizia que eu não vou precisar o versículo aqui para não tomar tempo, dizia que a Galileia do gentio viu uma grande luz, né? Os que estavam sentados à beira da sombra da morte. E lá em Joel diz: e tu, Belém, Efrata, não será a menor, mas porém de ti virá o Salvador, nascerá o Salvador. Essas 2 profecias, ela confundiu o judeu. Por quê? Porque Jesus, bem rapidinho, Jesus, ele nasceu em Belém, para se cumprir o que diz Joel, né? E a outra profecia, que falava lá em Jeremias, da Galileia do gentio, falava que Jesus seria um galileu, seria uma pessoa. E Jesus ele foi criado na Galileia, né? Porque Jesus, quando teve o censo que José e Maria teve que ir se alistar, eles foram para Belém. E lá em Belém Jesus nasceu. Só que Jesus não cresceu em Belém. Ele somente nasceu, somente passou por lá. Depois ele foi se criar onde? Ele foi se criar lá na Galileia, né? Lá em Nazaré. Então, isso confundiu os judeus. Por quê? Porque os judeus achavam
que Jesus ia vir de Belém, entendeu? Só que a Bíblia é bem clara, diz que ele somente ia nascer em Belém, né? Para se cumprir o que a Bíblia diz. E se criar na Galileia, para se cumprir também o que a Bíblia diz. Então isso confundiu os judeus da época. Por isso que eles não acreditaram em Jesus, porque de Nazaré nunca tinha havido profeta, você entendeu? Mas a Bíblia estava correta. Então o que está acontecendo nos nossos dias hoje? Muitos estudiosos da Bíblia, né? Quando fala a respeito do arrebatamento, uns dizem, não vai haver arrebatamento coisa nenhuma, né? Porque lá em tal versículo está escrito não sei o quê, papapá, a igreja entrará na grande tribulação. E tem outros, como eu, que acreditam que a igreja será tirada antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento, não. Antes da grande tribulação. Eu creio nisso. Tem vários versículos na Bíblia que falam disso daí. Você entendeu? Muitos não creem nem no arrebatamento. Mas isso é normal de acontecer. Por quê? Porque é que nem eu acabei de dizer, é um mistério. Vamos ler a Bíblia? Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 3 diz assim, o 3 e o 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Em Efésios capítulo 3, se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar. Diz assim, ó Paulo falando. Paulo fala assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes, há pouco, vos escrevi. Tá vendo? Então, o que Paulo, toda a sua narrativa das cartas que ele escreveu no Novo Testamento, sempre ele fala que essas coisas, arrebatamento da igreja, que, embora Jesus também tenha falado, isso é um mistério, o que vai acontecer é um mistério. É por isso que tem muitas igrejas, um crê de um jeito, outro crê de outra maneira, né? Uns ficam aí debatendo com o outro, vai haver arrebatamento. Outros ficam debatendo, não vai haver arrebatamento. Você entendeu? Mas isso é normal, por quê? Porque muitos interpretam a Bíblia no seu sentido literal. Muitos não vão buscar, não vão orar. Não é igual Paulo. Paulo ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E Deus revelou os mistérios e ele escreveu para nós. Entendeu? Então Paulo diz, tudo que eu escrevo a vocês foi me revelado. Foi o mistério que estava oculto. Deus revelou a mim. Então muitas coisas que Paulo falou, Pedro não falou, João não falou. Você entendeu? E muitas coisas que Pedro falou, Paulo não falou, João não falou, Tiago não falou. Por quê? Porque a Bíblia, eu quero que você entenda, você que está do outro lado aí, a Bíblia ela é um mistério. Ela é um mistério. Você, para se salvar, não precisa você conhecer os mistérios da Bíblia. O que você precisa conhecer é Jesus. É aceitar Ele como seu Salvador, arrepender dos seus pecados. Isso é salvação. Não depende se eu saber se a igreja vai ser arrebatada ou não. Se Jesus vai vir de modo invisível ou visível. Não importa. Pode ser que é só uma hipótese que eu estou colocando. Pode ser que eu que acredito que a igreja será tirada antes do arrebatamento, da tribulação. Pode ser que a igreja entre na tribulação. Ou não. Porque é mistério, gente. Isso é mistério. Não adianta eu ficar aí criticando. Criticando os que crêem na doutrina do arrebatamento, da pré-tribulação. Não adianta ficar falando que é doutrina de demônio, você entendeu? Para as outras pessoas que creem assim. Porque tem muitas pessoas que vão para a internet xingar, ofender, falar que é doutrina de demônio, que as pessoas acreditam que isso não é doutrina de Deus e papapá, esse tipo de coisa aí. Por quê? Porque eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo. Eu posso estar falando com a coisa de Deus é do demônio, e isso é blasfema contra o Espírito Santo. Porque o que Paulo escreveu, o que os apóstolos eles escreveram, foi coisa que não foi dado por homem, foi dado pelo Espírito Santo. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de criticar. Então eu não posso vir aqui gravar um vídeo criticando, por exemplo, a doutrina do arrebatamento. Por quê? Porque eu posso estar errado. Você entendeu?
Porque a verdade eu falo, nenhuma denominação, nenhum grupo de pessoas tem 100% a revelação divina. Não, ninguém tem. Entendeu? Isso é mistério. E Paulo, ele fala ainda no versículo 9 de Efésios, ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tá vendo? Então, a igreja, o arrebatamento, a salvação do gentio, isso é um mistério de Deus que estavam oculto. Deus revelou para Paulo muitas coisas. Você entendeu? E Paulo estava errado? Não, porque ele mesmo fala, olha, essas coisas que eu escrevo a vocês, é coisas que estavam ocultas em Deus. Eu fui orar, eu fui buscar. Então antes de você criticar uma coisa, uma doutrina bíblica, você precisa buscar a Deus, orar a Deus, para que Deus te revele também. Entendeu? Paulo era homem de oração. Entendeu? Paulo era homem que ficava meses e meses de oração, de jejum, buscando. Ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas lá que ele não pôde escrever, porque Deus não permitiu. Então, essa briga aí entre teólogos, entre estudiosos da Bíblia aí, que fica brigando, porque eu creio no arrebatamento assim, eu creio na salvação assim, a salvação... Gente, isso é um mistério. Uma coisa eu sei, que Jesus, ele falou, aquele que me amar e amar meu Pai de todo o coração, nós viremos para ele e faremos morada. Isso Jesus falou. A salvação, meu amigo, não depende de você conhecer a Bíblia, os seus mistérios. A salvação depende de você conhecer a Jesus, os seus ensinamentos. Você entendeu? Deixar o pecado, deixar a desobediência, deixar as coisas ruins do seu coração, se limpar. Aí a sua salvação depende disso. Entendeu? Agora é muito perigoso eu gravar um vídeo criticando uma doutrina que está há mais de 300 anos, ou 500 anos, 1000 anos, que foi baseado na fé dos apóstolos, aquilo que os apóstolos revelou. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo ele fala assim, eu escrevi, aqui mesmo em Efésios, ele fala assim, do fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento dos outros apóstolos? Porque Paulo, ele não era apóstolo. Ele foi chamado depois. Ele fala, eu escrevi baseado no fundamento dos apóstolos. E quem é o fundamento dos apóstolos? O próprio Cristo. Entendeu? Então é muito ruim eu ver aí pessoas... não, quem acredita na pré-tribulação, que acredita que a igreja será tirada antes, isso aí é doutrina de demônio, é doutrina maligna. Isso aí não está na Bíblia. Está na Bíblia sim. Entendeu? Mas se a igreja tiver que entrar na grande tribulação, e daí? Se capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse tiver escrito assim, que como guardais a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tribulação que há de vir para tentar todos que habitam sobre a face da terra, se Deus também pode guardar a igreja aqui, como não? Lá no Egito, lá quando o anjo da morte passou, Deus guardou o povo de Israel. Entendeu? As pragas, as coisas que aconteceu, Deus não tirou o povo. E o povo foi guardado das pragas. Se esse versículo tem esse sentido, Deus não vai guardar a igreja. Como Deus nessa pandemia também tem guardado vários crentes que não tem pegado esse vírus. Eu, graças a Deus, posso glorificar o nome do Senhor, que eu não peguei essa doença. E muitos irmãos não pegaram. Isso é o quê? Isso é um livramento de Deus. Você também aí, isso é um livramento de Deus. Então pode ser que o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, pode ser que Deus guarde a igreja aqui na terra. Como Deus vai guardar também os israelitas na grande tribulação. Isso está bem claro. Está bem claro lá no livro de Apocalipse. Você entendeu? Pode ser que a igreja não será arrebatada, não vai para o céu. Entendeu? Como eu creio.
Mas isso não desmerece a Bíblia. Por quê? Porque é um mistério, é uma coisa escondida. Ainda mais nos nossos dias hoje, que a maioria desses teólogos que vem para a mídia, que vem para o Facebook, que vem aí para o YouTube, não é pessoas de oração. Você entendeu? Não é como Paulo, como os apóstolos, como muitos homens, pai da igreja, que dobravam seu joelho e ficava ali dias e dias pedindo para Deus revelar os mistérios. Não é como Daniel. Daniel, quando o rei falou que tinha sonhado, o rei não contou o sonho para Daniel. Não falou do que se tratava, porque o próprio rei esqueceu. Mas Deus revelou tanto o sonho, o que o rei tinha sonhado, como a revelação do sonho, com o que ia acontecer. E hoje nós vemos que tudo que Daniel falou ali, aconteceu. Entendeu? Então, é o que eu digo a você. Talvez eu sei que meus vídeos têm pouca visualização, não tem problema nenhum. Se 2 pessoas verem, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer para você, não fique confuso. Ah, irmão, mas tem uns que falam uma coisa, tem uns que falam outra coisa, tem uns que falam que a igreja vai entrar na grande tribulação, tem outros que falam que não, você entendeu? Mas isso não pode confundir a sua cabeça, a sua mente. Por quê? Porque a tua salvação, ela é baseada na fé em Cristo Jesus. E se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, a igreja, você pode ter certeza que ela será guardada por Deus. Por quê? Porque Jesus, ele fala de Ló. Jesus ele cita Ló. E o que aconteceu? Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus enviou os anjos para ir na casa de Ló. Entendeu? E a igreja, ela é um tipo de Ló. Entendeu? Ela é um tipo. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai da família de Ló. Você entendeu? Então, isso é para tirar a confusão. Ninguém tem a revelação de Deus 100% para dizer, afirmar com verdade. É assim que vai acontecer. É assim. Como no começo do vídeo eu disse lá das 2 profecias lá que confundiu os judeus. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus veio de Belém, né? Mas Jesus só nasceu em Belém. Mas ele se criou em Nazaré. Então eles não acreditaram. Por quê? Porque Nazaré não veio nenhum profeta. Pode ser o que está acontecendo hoje com a igreja. Você entendeu? Pode ser que está acontecendo com a igreja isso. Porque a Bíblia é um mistério. O importante para nós é continuar com a nossa fé em Cristo Jesus, com a nossa alma diante de Deus. Isso sim. Agora, se Deus vai arrebatar a igreja, amém. Né? Como eu acredito. Né? Se Deus não arrebatar a igreja, Deus é poderoso para guardar a igreja. Por quê? A Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ela não é destinada à ira. A ira é somente para aqueles que perecem. Porque a Bíblia mesmo fala. E o próprio povo de Israel é exemplo disso. Como eu já disse aqui, lá no Egito eles foram guardados. Eles não foram tirados do Egito antes das pragas. Foi tirado depois, quando o faraó liberou. Mas das pragas ele foi guardado. Amém? Que Deus abençoe você. Inscreva lá no meu canal lá. Verdade que não quer calar. Tá bom? Eu vou postar esse vídeo no YouTube e vou postar esse vídeo lá no Face. Entendeu? Aí se não tiver como você achar, você vai lá no Face, aí você clica em cima do vídeo que você vai cair no YouTube. E lá você escreve, dá uma forcinha lá, tá bom? Para que esse entendimento chegue a várias pessoas, tá bom? Um abraço do seu irmão Zezinho, fique com Deus. Um beijo a todos.